Fala galera do Engenharia Podcast, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. E vocês sabem que eu não falo mais número porque a gente surpreende vocês com conteúdos extras no nosso canal. Então eu já quero pedir para vocês se inscreva, curta, comenta, porque esse canal é pra gente falar de inovação, engenharia, empreendedorismo e principalmente multiplicar talentos. Então vocês sabem que eu trago convidados melhores do que eu, que já chegaram onde eu gostaria de chegar. Então, hoje nós vamos falar... Eu perguntei sobre o nome dele, mas eu confesso que eu não vou falar, porque eu não vou falar que eu vou errar. Hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Lócio. Rodrigo Lócio, seja muito bem-vindo ao Engenharia Podcast. Galera, se eu errar a câmera, se eu errar botão, vocês deem risada nos comentários aí, porque eu adoro quando vocês comentam e dizem que eu tô errando. Afinal de contas, só é quem faz, né? Exato. Bom, Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Engenharia Podcast. Nós estamos em Balneário Camboriú e eu sempre peço para os nossos convidados se apresentarem para as pessoas, mas antes de você contar o que você faz, eu sempre digo que à frente de um profissional existe uma pessoa, tem uma pessoa que tem sentimento, tem uma história, que veio de algum lugar. Então você poderia fazer um pitch de quem é o Rodrigo Lócio? Acertei agora, hein? Legal, Edson, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com a tua audiência. Eu sou jornalista, né, de formação, natural de Rio do Sul, aqui no interior de Santa Catarina, mas há 25 anos moro em Floripa. Fui para Floripa para estudar, fazer terceirão, e acabei optando fiz um pouquinho de publicidade, depois comecei a fazer jornalismo na Universidade Federal, mas sempre durante a adolescência e durante o curso eu sempre me interessei muito pela área de tecnologia, sempre foi um tema que me conectou bastante, apesar de não ser uma pessoa, vamos dizer assim, de exatas e ser uma pessoa de humanas, né? Meus dois irmãos, inclusive, são engenheiros. Acabei optando pelo jornalismo, só que logo durante o curso me encontrei para trabalhar com comunicação, né? Com a parte da formação que a gente tem no jornalismo, mas trabalhar com tecnologia, né? Com empresas de tecnologia, com ambiente de inovação, que isso, né, há quase 20 anos, né? Então, e além de olhar para a comunicação e para a área de tecnologia, eu adicionei um terceiro componente que foi empreender, né? Então, ainda durante a faculdade, finalzinho do curso, tive a oportunidade de abrir meu primeiro negócio de comunicação, já focado no ambiente de inovação e empresas de tecnologia. E em 2007, a Dialeto, que é a empresa que eu empreendo. 2007, né? Então já são 17 anos trabalhando, estamos prestes a completar 18 anos nesse ambiente de tecnologia, mas trabalhando com comunicação, com marketing, né? Que foi a área que a gente acabou optando por trabalhar, né? Bom, galera, vocês já perceberam que eu estou na inovação, na tecnologia há 3 anos, 4 anos, tem 17 anos de estrada. Então, por isso que eu digo para vocês que eu trago pessoas com muito mais experiência, muito melhores do que eu, coisas que eu não sei fazer. E talvez você que é engenheiro está desse outro lado, aí você está na graduação, você que está assistindo esse podcast querendo buscar ferramentas, entenda um pouco mais uma coisa. Tão importante quanto aprender ferramentas, já diz ali o estudo Carnegie, né? Que 85% do teu sucesso está relacionado com as engenharias humanas. E a comunicação, a parte do relacionamento com pessoas, é uma engenharia humana. E aí trazer também essa questão da tecnologia e inovação para a galera que não sabe. Fui convidado aí para estar como embaixador do programa de inovação do CREA. Então, eu estou trazendo pessoas que não são engenheiros para mostrar para vocês que há outros mundos fora da engenharia e que você pode agregar dentro da sua empresa, dentro dos seus projetos, tecnologia. Inclusive, a gente estava conversando de algumas empresas aí que vocês atenderam ao longo desse tempo, que são de engenharia, como o AutoQI, por exemplo, que presta para serviço, né, são softwares, né, tem uma gama de produtos ali que é para engenheiro. Então... Engenheiros estão em todas as partes, né, e tem um contexto até que se conecta até com por que a gente criou a Dialeto, né, quando a gente resolveu empreender com comunicação e decidimos focar no ambiente de tecnologia. Era porque muitos dos empreendedores à época que estavam, por exemplo, em Florianópolis, né, empreendendo suas empresas de tecnologia, eles eram engenheiros ou às vezes cientistas da computação, mas principalmente engenharia, por conta da Universidade Federal, que tem grandes e excelentes cursos, né, na área de engenharia. Os empreendedores também eram engenheiros, e o engenheiro, por natureza, ele é um profissional com um pensamento lógico, né, às vezes muito direto, muito objetivo, às vezes com qualidade de comunicação, às vezes não, né? E uma das características que a gente começou a perceber é que as empresas, na época, elas tinham um desafio de comunicação por serem empresas muito técnicas, né? Ter um discurso muito técnico e falar muito tecniquez, né? E a gente acabou, né, com um Dialeto,
trabalhando muito isso. O nome dialeto, inclusive, vem disso, né? Tem um setor, o setor de tecnologia tem um dialeto próprio, a área de comunicação tem seu dialeto, e o papel da dialeto é fazer esses ambientes se comunicarem, se conversarem, né? E nesse ponto, para a gente contextualizar para a galera que está chegando agora no nosso podcast, muita gente não sabe o que significa inovação. Inovação, será que muita gente pode pensar, mas o que tem a ver inovação com a minha empresa? Caramba, eu queria ver ele falar de Lean Manufacturing, de sei lá, outras tecnologias de gestão de fábrica, toyotismo e outras coisas mais. Mas caramba, falando de inovação, será que na minha empresa não tem nem indústria 4.0? Ou melhor, muita gente pergunta o que é indústria 4.0? Mas enfim, não vamos entrar nesse ponto ainda, mas para a gente contextualizar, até para a gente colocar um nivelamento de conhecimento, poderia explicar para essa galera que está em casa o que é inovação? Bom, inovação é um termo, eu acho um termo bastante complexo e que às vezes até da forma que ele é utilizado, ele acaba sendo bastante banalizado. E é natural porque se tu olhar para a inovação não é sinônimo de tecnologia, né? A inovação, tu pode inovar em processos sem ter, por exemplo, nada relacionado à tecnologia. A tecnologia vai ser uma ferramenta para tu exercer o processo de inovação. Mas geralmente a inovação está ligada ao pensar diferente, repensar um processo, repensar a forma que aquilo ali é visto. E particularmente eu gosto de um conceito de inovação que traz à tona, principalmente no contexto de inovação nas empresas, que o processo seja repensado para que no final o processo ele só é inovador se ele gerar lucro, né, quando está no contexto das empresas. Então, se tu cria uma inovação que no final não gera nenhum benefício direto e tangível, ele às vezes ele é só um processo que tu está mudando, mas que não está gerando valor com aquilo ali. Então, a inovação geralmente é um processo em que na ponta, lá no final, ele gera um valor. E sobretudo quando ele vira um negócio, né, porque uma inovação pode se tornar um negócio, onde que ele ganha mais força e que acaba tendo mais destaque, né? Você trouxe um ponto bem interessante, né? Quando a gente fala de inovação agora engatou aqui, né? Mas é a questão da inovação. Realmente eu vejo isso, já passei por projetos, inclusive fui contratado por empresas para estar como gestor de projetos de inovação. No entanto, nesse estar como gestor de projetos de inovação, eles pegaram e falaram, cara, a gente está desenvolvendo algo, tá aqui, o filho é teu. Agora o processo você que cuida, você é responsável pelo financeiro, você é responsável pela gestão de pessoas, você é responsável por aumentar o faturamento, pelo marketing, por cuidar dos nossos bens, do meio, né, dos ativos, e agora se vira. E aí como que uma pessoa ou um gestor vai inovar ou buscar inovação? Porque eu vejo ali, né, até no LinkedIn, até estava te perguntando ali, você tem aquele douradinho do lado do nome ali, né, que a galera acha fantástico. Inclusive, você é o primeiro que eu vejo que tem o douradinho do lado do nome ali, que eu entrevisto ali. Mas tem que pesquisar muito, contribuir muito também. Porque a partir do momento que você adquire conhecimento, é natural que você quer passar isso para frente, né? Se você tem esse perfil de colaboração, né? Então, o que você vê dessas empresas? Porque tem muita empresa grande que estão trazendo aí spin-off, que são empresas menores, né, oriundas de grandes corporações, que não tem essa cultura de inovação. Eles contratam talvez um gestor, traz de fora, mas querem que ele seja um operacional tanto quanto aos outros. Você vê isso? É muito comum isso? Geralmente quando a gente olha a inovação dentro das empresas, quando ela é um departamento, né, ela fica às vezes muito isolada do restante, né? Isso é muito comum e às vezes são as ondas de inovação que as empresas acabam adotando. É claro que do nada ela começar a desenvolver um processo de inovação sem ter um dono, sem ter alguém dentro, mas as empresas que ganharam mais maturidade de inovação ao longo do tempo foram as empresas que conseguiram colocar no modelo de negócio, né? Tanto que quando a gente olha as startups, as empresas de tecnologia mais inovadoras, são empresas que muitas vezes subverteram a forma pelo modelo de negócio, né? Então, se você tem, por exemplo, uma empresa como a Uber, por exemplo, né? Tu tinha uma condição, a mobilidade estava associada muito aos taxistas, né? Num contexto mais de transporte individual. A Uber, ela propôs um novo modelo das pessoas experimentarem o processo da mobilidade utilizando aplicativos, né, e tendo toda uma experiência que era muito diferente que as pessoas tinham com táxi. Então, a inovação não está só no processo de como utilizar aquilo ali, mas está no modelo do negócio que a Uber aplicou, né, de tu pagar de forma diferenciada, com o uso do aplicativo e assim por diante. Então, eu acho que quando a gente olha para indústrias mais tradicionais ou para empresas mais tradicionais, como tu falou, né, incentivar o contexto da cultura de inovação, eu vejo que é um aspecto. Não sou especialista em inovação para colocar, mas a gente acaba trabalhando muito na estratégia de comunicar
como que esses negócios inovadores, eles ganham espaço no mercado, né? E nessa estratégia de comunicação, por exemplo, eu vejo que, não sei, há empresas, há modelos e modelos que a inovação, como dizer, a inovação não é alguma receita de bolo que a gente vai pegar e colocar e, não, é assim A, B, C que deu certo. Mas a parte da comunicação, que é a parte do relacionamento, a parte de estratégia comercial, a parte de se relacionar com a comunidade, influencia muito nas tomadas de decisão de quando você está definindo seu perfil ideal de cliente e também buscando entender qual o problema da comunidade, da sociedade que você está tentando resolver. E aí entra muito essa tua responsabilidade, né? E geralmente vocês dão esse feedback ali, ou essa conexão com a equipe de desenvolvimento? Como é que funciona dentro da Dialeto mesmo? Quando a gente olha para a área de comunicação de uma empresa, né, a gente tenta entender quais são os públicos que ela precisa impactar, né, que tipo de características que tem esse público e, sobretudo, quais canais de comunicação que ele utiliza para se informar ou para tomar uma decisão, né? E daí quando a gente olha para a estratégia de comunicação, a gente fala, então, se eu quero atingir donos de grandes empresas, né, para oferecer a tecnologia, o software, a solução em que a empresa tem, então o que esses donos de grandes empresas, que tipo de meio de comunicação que eles consomem, que tipo de conteúdo que eles consomem? Né, uma das frentes principais da Dialeto no trabalho, né, de posicionamento da agência é na área de relações públicas, principalmente com foco em assessoria de imprensa. Então, o nosso foco é olhar para dentro do nosso cliente, desenhar, entender os produtos, a área de comunicação, como que a tecnologia funciona e trabalhar veículos de comunicação, veículos de imprensa em que eu possa passar essa mensagem, né, conquistar espaço para passar essa mensagem. Então, o nosso foco, quando a gente olha para uma estratégia de RP, a gente, depois de olhar os públicos, olhar para as mensagens chaves que a gente precisa trabalhar de comunicação para essa empresa, a gente estabelece quais são os pilares da estratégia que a gente vai estabelecer. Então, no geral, são 3 pilares que a gente trabalha: um pilar institucional, de mercado e de autoridade. No institucional, a gente está muito focado em dar visibilidade para o negócio, para a empresa, os números, a jornada empreendedora dela, como que ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Quando eu vou para o pilar de mercado, particularmente um dos que mais a gente pode colocar a inovação à prova, como que aquela tecnologia, aquela inovação que aquela empresa propõe para o mercado, para outras empresas, para outros negócios, para consumidores, como que ela pode ser tangibilizada no retorno que ela representa, né? Então, como que essa empresa como essa empresa de tecnologia, ela atende os clientes, gera valor, constrói cases de sucesso, trabalha de certa forma para gerar resultados com aquele tipo de tecnologia e gerar valor para o cliente na ponta, que isso representa, né, um retorno do negócio. E depois, no pilar de autoridade, o nosso trabalho é transformar os nossos clientes como referências e autoridade no segmento de tecnologia, né? Como que a gente transforma ele um porta-voz, né, referência dentro do ambiente de tecnologia, dentro da área de inovação. Então, a nossa preocupação nesse contexto está muito em construir uma história para que a empresa ocupe esses espaços editoriais, ocupe espaços em jornais, em portais, sites, TVs, podcasts, né, e que eles possam comunicar e passar essa mensagem. E a inovação, ela está entremeada em tudo, né? Então, falar da jornada empreendedora, às vezes, né, do negócio, é falar como que o empreendedor estava ali à frente, entendeu que tinha uma oportunidade de desenvolver um produto, esse produto virou um negócio, gerou valor para os clientes, gerou inovação para os clientes e se desenvolveu ao longo do tempo. Então, essa é um pouco da lógica de como que a gente trabalha para reforçar a comunicação para negócios inovadores, né? Como está escrito no site aqui, o slogan, né? Impulsionamos o crescimento de empresas de tecnologia por meio da comunicação. E realmente, por exemplo, hoje eu imagino que o perfil ideal de cliente da Dialeto são clientes, grandes players. Ou vocês também atendem pequenas ou médias startups ou empresas? Como é que funciona? Esse é o bom ponto, né? A gente hoje na Dialeto, a gente atende desde startups, então empresas que estão nascendo, às vezes numa estratégia de comunicação, às vezes num trabalho de mentoria, de consultoria de comunicação, por meio, por exemplo, de incubadora. Eu sou consultor, por exemplo, da incubadora do MidTech. Deixa eu perguntar depois, grava essa. O que é uma incubadora? Tem gente também do outro lado, mas depois a gente volta nisso, mas continua aí. Legal, então olhando para o perfil de clientes, né? A gente tem desde startups, médias e grandes empresas, de fato, mas também a gente hoje atende tudo que compõe um ecossistema de inovação, né? Então, além das empresas, a gente tem entidades, por exemplo, a CAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, nosso cliente, o Sebrae Startups, que é a plataforma do Sebrae Nacional para a área de startups, mas também tem gestoras de fundos de investimento, que são
empresas que investem nas startups para essas startups crescerem, tem incubadoras, como é o caso do Midtech, tem aceleradoras de startups, que é uma outra modalidade de ajudar as empresas a se desenvolver. A gente também, como a gente está orbitando nesse ecossistema de inovação, às vezes a gente tem consultoria, sempre escritório de advocacia especializado em inovação e tecnologia. Tem parceria ou faz parte da Dialeto? A gente atende, né, com estratégia de comunicação esse tipo de empresa. Então, todas as empresas que compõem, de certa forma, o ambiente de inovação, às vezes a gente já atendeu até, por exemplo, EdTechs, empresas de tecnologia com foco em educação, por exemplo, para o mercado de tecnologia. Então, a gente especializou muito olhar para esse ambiente de inovação, começando, obviamente, por Floripa, mas hoje a gente tem clientes em todo o Sul e Sudeste, principalmente, mas empresas que atuam no país inteiro, às vezes até players globais. Temos algumas empresas americanas, europeias que atuam no Brasil, que são perfis de clientes nossos também, onde que o nosso papel de fato, trabalhar a comunicação, tentar identificar, traduzir o que essas empresas desenvolvem, né, para que a gente possa construir narrativas, né, histórias em que veículos de imprensa possam colocar, mas não só veículos, a gente constrói também conteúdo para LinkedIn dos nossos clientes, a gente estrutura estratégia de conteúdo em canais próprios, por exemplo, como um portal de conteúdo, um blog de conteúdo, para que ele possa conversar diretamente com alguns públicos. Inclusive, estruturamos podcasts para alguns clientes, né, dentro de uma estratégia de construção de autoridade e reputação, mas também de relacionamento com o mercado. Então, nós, enquanto profissionais de comunicação, a gente resolveu nichar, se especializar nessa área de tecnologia, remontando um pouco o que eu estava falando no início, né? Era uma área que eu sempre gostei bastante, ao mesmo tempo é uma área que, na época, principalmente, tinha uma dificuldade muito grande de trabalhar a comunicação por ser uma área muito técnica, né? Então, a gente sempre teve esse desafio de traduzir um pouco em cima disso, e a gente brinca um pouco que a gente se posiciona como fluente em tecnologia, né? Que é entender o que a empresa faz e traduzir isso para os diferentes públicos. Né? E é uma dor até hoje das startups, principalmente as startups em estágio inicial, ou quando ela começa ali a ter os seus primeiros ganhos, ou começa a participar de rodadas de investimento, né? Mas antes de falar até de investimento, startups, essas coisas mais, a gente tem que falar de ecossistema de inovação, né? Porque é a palavra do momento, é o que a galera fala, tipo, nossa, nós estamos montando um ecossistema de inovação, mas o que de fato é o ecossistema de inovação? Primeiro isso, depois eu quero te perguntar na sequência, como é que surgiu esse ecossistema de inovação no estado de Santa Catarina, né? Claro. 7 anos aí com essa galera, então a gente tem bastante história para contar. Primeiro assim, falando de ecossistema de inovação, né? Geralmente quando fala ecossistema, a gente antes ouvia falar de ecossistema, a gente falava às vezes relacionado ao ecossistema, à natureza, né? Então, um ecossistema perfeito na natureza é um ecossistema que tu tem vários perfis diferentes, a fauna, a flora, e que eles coabitam, estão no mesmo espaço e que tem uma harmonia, de certa forma, para se desenvolverem. Um ecossistema de inovação, ele traz à tona um contexto de um ambiente onde que empresas, onde universidades, onde instituições, onde governo, onde academia, universidade como um todo, eles se correlacionam, né, criam um ambiente que esteja próximo, conectado entre eles, e eles, de forma harmoniosa, convivem entre eles, né? Então, quando a gente fala no ecossistema de inovação, a gente está falando desses diferentes atores que estão se comunicando e colocando, né? E foi uma área que, conceitualmente, começou a ganhar mais força a partir dos anos 2010 em diante, quando as startups ganharam mais força, mas, de fato, eles existem já há bastante tempo, e o ecossistema mais referência que a gente tem no mundo é o Vale do Silício, né? Na Califórnia, que ele a gênese lá está muito ligada à questão da universidade, ao governo, que fez um incentivo muito forte por meio de órgãos, né, públicos como a NASA, como alguns, a própria como política de Estado, que desenvolveu muito, muito grande, e o Vale do Silício é o berço, vamos dizer assim, da tecnologia que a gente conhece no nosso dia a dia, de tudo que a gente está usando, né, basicamente nasceu lá. E esses ecossistemas, eles foram surgindo ao redor do mundo, sempre tendo algumas características em comum, né? A principal característica que um ecossistema surge está muito ligado à universidade, porque a universidade tem uma capacidade, né, principalmente quando tem excelentes cursos, né, tem uma capacidade de gerar muito conhecimento, né, e a base de qualquer processo de inovação e tecnologia ele é um conhecimento intensivo. Então, a universidade sempre tem um papel fundamental, mas também o capital, né? Então,
a atração de investimentos, às vezes o capital está associado a uma indústria que está na região que se fortaleceu. E daí, trazendo, por exemplo, Santa Catarina, a gente tem um ecossistema catarinense muito forte, é uma referência hoje para o Brasil, em alguns contextos até para o mundo, como característica ele se formou. E, inicialmente, a gente tinha 3 ambientes em Santa Catarina que ganharam força, né? A gente tem Floripa, Blumenau e Joinville, com características diferentes cada uma. Floripa foi muito por conta da Universidade Federal, que surgiu nos anos 60, principalmente por conta dos cursos de engenharia, que tiveram um papel fundamental por formar engenheiros, gerar conhecimento e muita gente vindo de fora também para fazer esses cursos. E aconteceu que nos anos... Só que esses engenheiros, quando se formavam nos anos 60, 70 e 80, eles basicamente não tinham emprego em Florianópolis, né? Porque Floripa, até por ser uma ilha, tem restrições ambientais, não tem indústria, não é uma região industrial, né? Então, esses engenheiros se formavam e tinham que trabalhar em grandes centros, São Paulo, Curitiba, aqui em Santa Catarina, Blumenau, Joinville. Então, eles acabavam indo muito para lá. E em Floripa, nos anos 80, surgiram 2 instituições, a Fundação CERT e a Associação Catarinense. A Fundação CERT é de Floripa? Exato. Surgiu em Floripa, dentro da universidade, nos anos 80, junto com a ACAT, a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, hoje a Associação Catarinense de Tecnologia, e surgiram para que pudesse também desenvolver um ambiente em que esses engenheiros que estavam se formando nos cursos pudessem também empreender. Foi daí que surgiu a primeira incubadora, que foi criada pela CERT nos anos 80, que foi o Celta. Depois, mais para frente, surgiu outra incubadora, que é a Meditech, da ACAT, e essas incubadoras foram a razão da qual esses engenheiros começaram a se fixar, após se formarem ingressos da Universidade Federal, começaram a criar seus primeiros negócios. Muitos desses engenheiros trabalhavam também nas empresas públicas que tinha em Florianópolis, como a Telesc, a Celesc, a Eletrosul. Então, também tiveram um papel essas empresas públicas de formar alguns talentos que estavam surgindo ali na universidade, e as primeiras empresas de tecnologia surgem então nos anos 80, nos anos 90, seja no contexto. Então, Floripa, o ecossistema surgiu muito por conta da universidade. Já Blumenau e Joinville foram pelas características industriais de ambas as cidades. Precisaram de buscar soluções tecnológicas. Exato. Então, principalmente na área de software, né, e processamento de dados. Então, Blumenau, por exemplo, com a indústria têxtil muito forte, surgiu a primeira empresa, que foi o Cetil, uma empresa de software para processar dados da indústria têxtil, e depois acabou surgindo várias outras empresas de tecnologia, principalmente empresas no primeiro momento de software de gestão empresarial. Joinville muito parecido, mas aí com a indústria metalmecânica, né? Então a gente tinha a Consul, algumas empresas da DataSul acabou surgindo também com esse objetivo de processamento de dados. Anos depois a DataSul foi incorporada pela TOTVS e hoje é uma das maiores empresas de tecnologia de software do Brasil. Então, cada ambiente acaba assumindo características próprias. Óbvio que também em Blumenau tem uma universidade boa, né, como é o caso da FURB, em Joinville, com o contexto da Univille e tudo que está no entorno. Hoje tem muitas outras universidades, né, mas a gênese de Joinville e Blumenau, dos ecossistemas de lá, foi muito por conta das indústrias, né, se fomentando. E depois, ao longo do tempo, as empresas foram surgindo por características diferentes, né. Na Universidade Federal, em Floripa, a gente começou a ter uma característica muito de empresas de tecnologia, aplicando tecnologia em segmentos específicos, no agro, na saúde, na energia. Então, são as verticais, né, de negócios que ganharam muito força do perfil de empresas, né? Então, os ecossistemas eles vão surgindo e eles vão colaborando, né? E essa importância de colaborar, de ter universidade junto com o governo também, as prefeituras também nessas cidades tiveram um papel fundamental. E hoje a CAT, nos últimos 10 anos principalmente, ela começou a ter uma expansão muito forte para o estado. Ela nasce em Floripa, mas ela tem uma expansão muito forte para o estado, ajudando outras regiões como Chapecó, como Criciúma, né, e várias outras regiões que estão ganhando protagonismo também na área de inovação e tecnologia, aqui em Itajaí também. Inclusive, uma das grandes oportunidades da CAT recentemente é justamente expandir, deixando de ser centralizada somente em Floripa e também trazendo essa força para os polos regionais, né, como aqui o NUT, Joinville, não lembro se na Ágora. Sim. Agora Tech Park lá, né? Tem o centro de inovação também, né? Os espaços colocados. Então, a gente tem uma situação bem privilegiada hoje em Santa Catarina, é um ecossistema bastante maduro, as cidades têm trajetórias e um contexto da importância, muitas vezes, de entidades como a CAT, é o contexto do associativismo, né? Então, hoje tu tem várias gerações de empreendedores que elas coabitam no mesmo espaço e se correlacionam. Tem empreendedores que abriram suas empresas nos anos 80, nos anos 90, que hoje, por exemplo, são investidores das startups que estão surgindo, né?
E as características das empresas foram mudando bastante também, né? Nos anos 80, 90 e 2000, a gente tinha empresas com característica muito técnica, né? Então, geralmente, quem empreendia era um pessoal da área de tecnologia, mas com foco em engenharia, com foco em ciência da computação. Dos anos 2010 em diante, quando surgem startups, a gente tem muito administrador, muitas pessoas de outras áreas que começam a empreender, porque também a tecnologia em si começa a ser um pouco de commodity, né? A tecnologia se torna muito mais acessível, né? Nos anos 90, nos anos 2000, ela não era um item tão acessível, né? Então, com a internet super consolidada, os modelos de negócios também da nuvem, né? De computação na nuvem e assim por diante, tu tem um crescimento exponencial, né? Então, hoje o Estado tem mais de 30 mil empresas, né? Então, tem uma característica muito forte de atuação, é um setor que já responde por 7,5% do PIB catarinense, né, que era uma característica que até há pouco tempo atrás era muito menos, e que tem uma meta até 2030 ser 10% do PIB catarinense. E tem uma importância fundamental para as cidades. Outra coisa que eu gosto muito, né, de falar de ecossistemas é que tu cria ambientes em que eles têm como base, né, a indústria do conhecimento, tu tem salários que são acima da média de qualquer outro setor, tu atrai riquezas, né, investimentos, e geralmente essas empresas não atuam regionalmente, são empresas que nascem já para atuar nacionalmente, nascem já para às vezes atuar até globalmente, né? Tem vários exemplos de empresas que atuam em vários países, né? Sim, com certeza. Mas um ponto bem importante para o pessoal que está vendo em casa, inclusive eu quero pedir para você que está vendo aí, curta, comenta, compartilhe, porque vocês viram que eu não estou nem falando hoje aqui, né? É realmente uma aula, primeiro, não chegamos no final ainda, falta um pouquinho ainda aí, mas realmente agradecer, porque, cara, é muito conhecimento. É aquele podcast que você para e você fala, peraí, cara, vai, conta, fala mais. E realmente é fantástico esse mundo da CAT, por exemplo, ou das associações de modo geral, boa parte das associações que promovem essa integração. Por exemplo, você é um cara que tem 17 anos aí de experiência só na Softplan. Na Dialeto. Na Dialeto, eu vi aqui, tá aberto aqui, apareceu que... Softplan foi o nosso, inclusive foi o primeiro cliente nosso, um dos primeiros clientes nossos no início da jornada. A Softplan era uma empresa pequena, de 90 funcionários, criada por um engenheiro também, 2 cientistas da computação. O Marafon, por exemplo, que é um dos fundadores, é um engenheiro... ele é engenheiro civil, né? Um dos primeiros softwares deles, da Softplan, foi o Cienge, que é um software para construtoras, incorporadoras, né, para fazer gestão de projetos e obras, né? Mas ele acabou enveredando para a área de gestão pública, para a justiça. Essa é outra característica que eu acho que a engenharia traz muito, né? O pensamento, a formação do engenheiro, muitas vezes pensamento lógico e tal. Tu tem grande parte, por exemplo, das grandes empresas do Brasil, são profissionais que foram formados em engenharias como do ITA, né? Como Unicamp, UFSC também, tem vários CEOs, por exemplo, que estão à frente dessas empresas que são engenheiros, né? Então, é uma profissão que certamente também ajuda muito para outras áreas. E não só engenharia, mas a própria questão do profissional, os devs, por exemplo, né, que a gente chama, os desenvolvedores, para a galera que não está habituada nesse mundo aí, cara, realmente tá um mercado muito bom para essa profissão nesse momento, né? Para a galera que está desempregada muitas vezes, ou tem uma oportunidade, por exemplo, eu vi empresas há algumas empresas no mercado aí, que contratam para o cara aprender. Exato. Ou seja, ele está ganhando salário enquanto ele vai ficar 3 ou 6 meses. Inclusive aqui em Itajaí nós temos uma empresa, que eu não vou me lembrar o nome agora, que inclusive é associada à Caixa também, que é justamente essa linha. Ou seja, eles vão contratar a pessoa que tem o perfil, eles identificam o perfil, acho que deve ter ali a questão de análise comportamental, raciocínio lógico, a facilidade de trabalhar com dados ou números, se for para aquela função, e eles pagam, né, para que a pessoa aprenda. O grande insumo que uma empresa de tecnologia tem não são máquinas, não são equipamentos, esse projeto, o grande insumo são as pessoas, né? E principalmente empresas de software, né, que desenvolvem seus programas para web, para o que for, demanda muito ainda profissionais, né? E a gente tem uma escassez, muitas vezes as universidades ou os centros técnicos também não formam hoje na quantidade que muitas dessas empresas precisam, né? E uma coisa que aconteceu muito, trazendo aqui para Santa Catarina, mas acontece em qualquer ecossistema de inovação mais maduro, você tem muitas empresas também de fora
que acabam se instalando aqui, né? Então a gente tem casos aqui, por exemplo, Santa Catarina, por exemplo, o Mercado Livre, por exemplo, comprou alguns anos atrás uma startup e hoje tem mais de 300, 400 colaboradores em Santa Catarina. Sabia. Então tem várias empresas grandes, né, nacionais e até internacionais, que hoje elas estão presentes aqui e elas vêm para esses ambientes porque tem uma mão de obra qualificada, né, com experiência em desenvolver sistemas e assim por diante, e que tem uma oportunidade muito grande. E para trabalhar um pouco essa escassez de mão de obra, a CAT, várias entidades das empresas, elas criam programas de formação, como tu falaste, muitos desses programas, né, ou subsidiado parcialmente ou até integralmente, para que esses profissionais possam ser formados e não só formar profissional, porque muitas vezes tu formar profissional, às vezes tu forma profissionais não para necessidade que o mercado tem. Então as empresas elas querem contribuir para formar justamente para garantir também a empregabilidade desses profissionais. Sim. Porque é um setor que também ele é complexo porque ele exige muito conhecimento, exige muita capacitação, então não é qualquer pessoa, né, que do nada consegue se formar desenvolvedor, se formar engenheiro, se formar... A famosa, não, em 3 meses eu estou aí ganhando 15 mil reais. Então ele tem um pouco dessa, tem às vezes um pouco dessa ilusão, que é uma profissão, são profissões, né, bastante complexas, né, pela característica dela. E tem que gostar de estudar, né? Tem que gostar de estudar, né? E hoje eu acho que tem muitas oportunidades, né? Tu tem o autodidatismo, mas tu tem muitas oportunidades de cursos, né, que estão sendo oferecidos para colocar, tem iniciativas aí de impacto que já formaram mais 4, 5 mil, 6 mil desenvolvedores, né? E isso em todas as regiões, remotamente também tem muita formação remota, porque muitas empresas estão atuando em formato híbrido, né? O formato remoto, que é uma característica muito comum nesse setor. Mas um ponto importante, trazendo também para essa questão, né, de desenvolvimento de ecossistema, de startups, de empresas, a gente tem que pensar também uma coisa importante. Tá, e de onde vem esse dinheiro? Né? Porque, uma spin-off, eu tenho uma grande corporação, eu crio algo ali, ou seja, eu vou tirar um recurso, vou ter um budget para aquilo e eu vou dedicar para desenvolvimento tecnológico, inovação, ou o que for necessário para aquilo que acontecer. Mas, por exemplo, eu vou trazer um exemplo da galera que estão fora dos grandes polos, assim. Cara, montei uma startup, eu tenho uma ideia, já está validado, já tenho um MVP, já está rodando, está começando a gerar as primeiras vendas. Onde que essas empresas poderiam buscar recurso? Né? A gente, enfim, tá contigo. Bom, acho que tem vários mecanismos para as empresas buscarem recursos, né? O mais comum que as startups têm... Por que startups são empresas que atraem muito recurso? Pela característica que elas têm, principalmente, né? Porque geralmente a startup ela tem um modelo de negócio que ele é replicável e escalável, né? São duas palavras fundamentais para qualquer startup. Porque uma startup, por exemplo, uma padaria pode ser uma startup, ela não tem um modelo que ela consegue se replicar e crescer rapidamente em pouco espaço de tempo, né? Então, no geral, as startups são empresas, né, que têm a tecnologia, a inovação no cerne dela, no centro dela, e ela tem um modelo de negócio que rapidamente pode crescer. Só que se crescer rapidamente, ele tem um desafio que é como que cresce rapidamente, ainda sem gerar tantos recursos, né, financeiros que possam financiar esse crescimento. E muitas vezes as empresas têm que crescer rapidamente porque a tecnologia vai mudando muito rápido e tu precisa inovar também muito rápido. Então hoje tu tem alguns mecanismos para atrair recursos, né? O mais comum que as startups utilizam é o recurso que eles chamam de venture capital, né? Que é o investimento de capital de investidor, capital de risco, que tem algumas analogias aqui no Brasil, eles colocam. E o venture capital, o que é? São gestoras, às vezes ele começa com um investidor anjo, né? Alguma pessoa, algum empreendedor que tem recursos em que olha um negócio, avalia aquele negócio e vê que aquele negócio ele pode crescer muito rapidamente, então o investidor coloca dinheiro no início da jornada da startup, vê se a startup crescer, tem um risco muito grande associado, não é todo negócio que vai dar certo, ainda mais quando está numa etapa muito inicial, de validação de MVP, de entender o produto ideal ali para aquele cliente, entender como que a empresa vai crescer. Então tem os investidores anjo, que geralmente são os primeiros investidores de um negócio, e depois tu tem os investidores mais institucionais, que daí são gestoras de fundos de investimento, são recursos que são acessados e geralmente essas gestoras, elas investem no recurso em troca de um percentual do negócio. Uhum. É como se fosse tornar essa gestora como se fosse um sócio da empresa, mas é um investimento que é aplicado na empresa para que a empresa possa aplicar, por sua vez, em contratar mais gente para desenvolver o software mais rápido, em contratar, por exemplo, profissionais de marketing, fazer mídia, para poder adquirir clientes. Então,
cada investimento ele vem acompanhado de algum fim que vai ser dado para que a empresa possa crescer mais rapidamente. E todo investidor que entra no início do negócio, ele quer sair lá na frente. Então são negócios que às vezes a gente vê as notícias, né, foram medidos por 10, 100, 200 milhões de reais e crescem muito rapidamente, né? E a área de software também, de tecnologia, é uma área bastante democrática, assim, né? Hoje em dia, com o contexto do remoto também, tem negócios que surgem, né, a todo momento em qualquer lugar. Só que a característica do empreendedor é entender o negócio, ver quem é o cliente dele, pensar como esse negócio vai crescer. E o investidor ele só vai querer apostar na sua empresa quando tiver o negócio validado, né, e que aquele modelo já se prova que ele pode ser replicável. Então eu coloco recursos para que em X meses eu multiplique a quantidade de clientes que tem, multiplique a receita e assim por diante. Um ponto bem importante, né? Eu vejo que a moda do momento, digamos assim, é o pessoal falar fazem rodadas de eventos para startups. E o foco, acho que o foco principal hoje, eu não sei se talvez, a minha visão, talvez eles estão deixando de lado ações que são realmente relevantes para aquela startup ou para aquele empreendedor e estão focados muito somente no pitch. Sim. Não, a gente vai fazer um evento só para ensinar você a fazer o pitch. Então eu vejo que justamente isso, e talvez muitas startups estão perdendo a possibilidade de investimento porque eles não estão realmente olhando para o problema que eles estão tratando, tentando resolver, e estão somente preocupado com o dinheiro que vai entrar em relação a essa startup. E esse pode ser talvez um erro de muito empreendedor. Ou não, uma lição a ser aprendida. Eu não gosto de falar a palavra erro, mas uma lição a ser aprendida por grandes personalidades que estão por trás dessas startups. Por quê? Eu digo que grandes por quê? Porque a partir do momento que o cara tem a coragem de botar o recurso dele, porque até chegar no ponto de conseguir investimento, ele está colocando o recurso do bolso dele. Está tirando do salário dele para desenvolver um software, ou para desenvolver a tecnologia, ou para participar de congressos, ou para... Então se inscreva nesse podcast, porque aqui é de graça, aqui você não paga nada, tá? Se inscreva, curte, comenta, mas talvez esse pode ser uma oportunidade realmente de não olhar somente pro pitch, mas olhar realmente para todo o processo como um todo e validar essa ideia para depois você sair por aí montando um pitch e não se apaixonar pela solução, né, como a gente sempre fala. O pitch ele é uma forma simplificada de tu apresentar o negócio, a ideia, e principalmente os pitches que vão ter mais valor até na forma de apresentar são aqueles que já comprovam como que aquela tecnologia, aquele software, aquele sistema gera valor para os seus clientes e gera receita para a empresa. E o investidor hoje, ele pode investir no estágio muito inicial, ele pode, né? Se ele conhecer muito bem o empreendedor, viu que o empreendedor já entregou outras empresas, já cresceu de outra forma, mas no geral o investidor ele vai colocar um recurso quando a empresa já comprovou o valor da solução dela no mercado, já mostrou que ela tem clientes, já mostrou que ela criou um modelo replicável de alcançar esses clientes, já mostrou que ela consegue atrair clientes, converter clientes, consegue manter esses clientes ao longo do tempo, então às vezes demora um pouco de tempo até tu conseguir, e daí quando tu tiver essa relação clara que esse negócio tem uma capacidade de escalar, é replicável, o investidor vai colocar o dinheiro para esse negócio, usando a analogia da startup, ser um foguete, né? De crescer rapidamente, porque eu estou botando ali muito recurso para que esse negócio que já se mostrou viável, já se mostrou que tem um retorno. Então o pitch ele está em todas as etapas, né? Mas às vezes muitos dos empreendedores ficam no pitch só inicial, né? Não conseguem ainda comprovar o valor que essa tecnologia está gerando para o negócio. E a gente também tem esses recursos de venture capital, né? Eles ganharam muito espaço, principalmente no começo da pandemia, então ali no começo de 2020, 2021, tinha muito recurso disponível para investir em startup, vindo de fora, vindo do estado, tinha muito recurso. Muita gente pegou, às vezes, sem ter os negócios muito maduros, conseguiu pegar recurso porque tinha disponibilidade de capital, mas depois que se começou no chamado inverno das startups, em 2022, 2023, muitos negócios precisavam depois capital novamente, esse recurso não ficou tão disponível. E daí começou a se valorizar muito mais, tanto o investidor quanto os empreendedores, negócios que eles são minimamente sustentáveis, que eles têm um crescimento que não precisa ser exponencial, mas é um crescimento que é sustentável e que privilegia não só o crescimento por si só, porque muitas vezes a empresa, para crescer muito rápido, ela requer muito investimento. Ao requerer muito investimento, ela não é saudável financeiramente, né? O quanto que tu investe, coloca de dinheiro para o teu negócio, a rentabilidade dela ainda é baixa. Então, o mercado de venture capital começou a olhar com mais atenção e começou a privilegiar negócios que são mais maduros e mais
que privilegia o crescimento sustentável, que não é um crescimento a todo custo, né? Sim. Porque às vezes o tomo pode ser alto também, né? Quando tu investe muito e tu tem uma demanda maior. E pensando do lado oposto agora, né? O lado do startupeiro, como a gente fala, né? Eu vejo que tem muito evento, tá tendo muito evento, e já me perguntaram, tá, Edson, mas... Cara, quais eventos você recomenda? Porque vai ter um evento lá, os caras falaram que vai ter uma rodada de pitch. Vai ter outro, vai ter uma rodada de pitch. E eu vejo que, por exemplo, tá acontecendo muito evento com o termo pitch, mas o pessoal não tem investidores naquela banca. Tem ali os entusiastas do ecossistema de inovação que não vão investir na startup nenhuma, mas eles acabam promovendo muito startup. Claro, vai servir de treino para que ele consiga melhorar a sua apresentação, até para a questão de nervosismo, questão de controle emocional, mas se não tem investidores naquela banca em potencial para aquele negócio, vale a pena participar? Acho que depende muito da característica do evento e do momento que o empreendedor está na startup. Muitas vezes, quando o empreendedor está numa fase muito inicial, querendo validar sua ideia, querendo trabalhar, eu acho importante ele participar da quantidade de eventos, até para se inspirar, olhar, se conectar. Muitas vezes, um investidor ele não investe no negócio numa primeira vez. Ele vai investir em alguém que ele já conhece há bastante tempo, um tempo relativo. Ele não vai olhar só para o negócio, ele olha muito para o empreendedor, né? E se ele é um empreendedor que se mostrou resiliente, está crescendo, mas ao mesmo tempo ele está se conectando, está dando reporte como esse negócio está crescendo. Então, eu acho que os eventos têm uma característica importante na fase mais inicial do empreendedor, que é buscar inspiração, buscar entender um pouco o momento, buscar referências, né? Muitos desses eventos, por exemplo, às vezes vai ter ali uma palestra de um empreendedor que já deu certo, que já desenvolveu seu negócio, que pensou em gestão de pessoas, pensou em estratégias comerciais e marketing. Então, em estágio inicial, eu recomendo muito que se participe. O que eventos começam a ficar ruim é quando o foco da pessoa está só ir nos eventos e não está conseguindo absorver aquele conteúdo dos eventos a ponto de ajudar a empresa numa estratégia de crescimento. Mas muitos, por exemplo, muitos empreendedores conheceram os seus investidores muitas vezes em eventos. A gente vai ter, por exemplo, tem um dos maiores eventos que acontece aqui em Florianópolis, que é o Startup Summit, por exemplo, que vem 10 mil pessoas do Brasil inteiro e tem ali, se olhar a programação, tem fundos de investimento, tem empreendedores que deram muito certo, empreendedores que cresceram os seus negócios, que podem investir no seu negócio. Tu tem espaços... tu tem trilhas, né, que são trilhas específicas que podem ser utilizadas, e tu tem até eventos que acontecem em paralelo ao Startup Summit, que são eventos mais fechados e que eles podem ter uma característica de encontrar mais investidores, encontrar possíveis clientes. Hoje, por exemplo, grandes corporações, grandes empresas querem cada vez mais estar próximas de startups. Então, se eu tenho uma startup que pode se conectar com uma grande empresa, estar no evento, visitar o stand, cumprimentar, são oportunidades de criar conexões em cima disso. Então, eu acho que eventos é uma estratégia muito importante que os empreendedores têm que considerar, mas ele não pode perder o foco, né, do porquê que ele está participando do evento. Qual é o objetivo? Eu quero participar do evento porque eu sei que a corporação tal vai estar com um stand lá. Eu sei que o investidor que vai dar palestra, eu quero depois da palestra dele me apresentar, entregar o cartão de visita, trocar o WhatsApp, o que for, porque eu quero continuar conversando com esse cara para uma próxima conversa. E hoje os eventos, principalmente esses maiores, o grande potencial do evento está muitas vezes nos corredores do evento, não necessariamente no conteúdo que está sendo passado lá. Então, acho que tem muita oportunidade ainda para eventos, mas, de fato, quando o cara vira um arroz de festa, né, e está em todos os eventos, às vezes aquilo ali ele não está conseguindo focar, né, no negócio, né, e não está usando isso de forma estratégica para o negócio. Né? Eu perguntei isso porque você falou a questão de estar muito em eventos. No ano passado, eu acho que eu me perdi um pouco nessa questão de eventos, né? Então, é até por isso que eu digo pra galera assistir os podcasts, porque a gente traz nossas experiências, né? Como se diz, o inteligente aprende com os próprios erros, sabe? Com os erros dos outros. E hoje, realmente, até o pessoal me cobra, Edson, cara, tu vai ter um evento em tal lugar, vamos. Vai ter evento em tal lugar, vamos. Cara, mas hoje, por exemplo, o método EAP, né? Que é método Engenheiro e Arquiteto Produtivo, ele é uma edutech voltada para a área de educação de engenheiros e arquitetos. Então não faz sentido hoje, até por uma questão de formatação de modelo de negócio, eu estar indo em vários eventos do ecossistema de inovação, por exemplo, eu acredito que é fantástico, que é inicial, por exemplo, mas eu não vejo hoje como
para o meu modelo de negócio estar em todos os Startup Weekend, por exemplo. Claro. Então, por exemplo, hoje eu preciso realmente focar, até porque eu não tenho equipe ainda, né? Então hoje é eu e alguns parceiros que o pessoal vai, eu te ajudo em alguma coisa, então o pessoal vai somando e agregando. Então hoje eu tenho que dedicar 99,9% do meu tempo e mais um pouquinho quando em vez de dormir eu tenho que estar trabalhando para fazer isso desenvolver, justamente para ter essa... Por isso que eu te perguntei a questão de pitch, estar em evento, porque eu preciso realmente ter esse já está validado, né, o produto mínimo viável ali, o MVP, já está se tornando rentável, temos clientes recorrentes, mas ainda não tem uma plataforma, não tem algo que possa fazer acontecer. Então, justamente até perguntei para isso, porque eu percebo que, não somente isso, mas, por exemplo, estive como mentor inovativa, e já fui primeiro como uma startup, depois fui como mentor, e eu percebo que tem muita gente que está nesse looping de estar participando sempre dos mesmos eventos, o cara vai 1, 2, 3, 4, 5 no mesmo evento, e não consegue investimento, não consegue alavancar, e isso desanima. E talvez ele está olhando realmente para a coisa errada, que no momento, ou seja, não está estruturado aquilo que ele precisa, igual eu falo para minha esposa, eu falei, tá, para eu ir para um evento, dependendo do evento, o que eu tenho para oferecer lá? E outro ponto importante que você comentou, que eu vejo que o pessoal muitas vezes não faz, é fazer o dever de casa. Então, por exemplo, vai acontecer o Startup Summit Floripa, sempre acontece, todo ano acontece. E a pessoa não vê quais dos mentores que estarão ali que é interessante para o modelo de negócio dele. Qual investidor que, esse cara é interessante, ele trabalha com a vertente de EduTech, eu tenho ali uma voltado para o agro, ele tem ali... Então, justamente fazer o dever de casa e entender realmente quem vai estar naquele evento para você apresentar a tua proposta. Pensar muito na estratégia do evento, por exemplo, se o teu foco é você pensa em engenharias, os eventos não são eventos do ecossistema que tu vai encontrar os engenheiros. Vai encontrar num ambiente como o evento do CREA, vai encontrar num evento de engenheiros de uma vertical específica que está acontecendo no congresso com características mais técnicas. Então, são nesses eventos que tu pode encontrar. Por exemplo, eu como Dialeto, né, uma empresa de comunicação com foco em empresas de tecnologia e atores do ecossistema, eu participo de muitos eventos do ecossistema porque ali estão minha base dos clientes. Desde empresas iniciais, que às vezes não é o meu perfil de cliente agora, mas que lá na frente pode se tornar. Então, eu tenho muita essa preocupação de estar lá ajudando, conectando, buscando caminhos, mas também estão lá os fundos de investimento, estão aceleradoras, estão incubadoras, né? São tudo instituições em que muitas delas, por exemplo, as pessoas eu conheci em eventos do ecossistema, porque os meus clientes estão dentro daquele ambiente. Por exemplo, se eu sou uma empresa de tecnologia para o setor da saúde, eu tenho que dosar, eu posso participar de um evento do ecossistema de inovação? Posso, mas eu tenho que participar dos eventos, por exemplo, focados no segmento da saúde. Se meu profissional são médicos que estão lá num congresso de dermatologia, sei lá, e dermatologistas são perfis de clientes para a tua startup, você tem que estar lá naquele congresso. Se eu faço um software de gestão de clínica odontológica, eu tenho que, de certa forma, participar dos eventos do setor de odonto. Então, os eventos são ferramentas, né, fantásticas para tu se conectar, mas tu tem que entender qual que é o propósito da tua participação lá. E mais uma vez eu falo, procure associações, porque associações você tem contato com grandes CEOs. Na própria CAT mesmo, né? Na CAT ali você encontra pessoas que têm empresas que faturam e que você, muitas vezes, nos corredores da CAT, você ganha uma mentoria de graça. Se você fosse pagar, você não conseguiria, porque nem agenda para isso ele tem. Sim, por exemplo, a CAT tem um dos programas da CAT, que é o programa de verticais de negócios, que inclusive esse ano eu completou 15 anos, eles clusterizaram as empresas por verticais das quais as empresas atuam, né? Então, por exemplo, tem a vertical educação, tem a vertical saúde, a vertical energia, que são as empresas de tecnologia que desenvolvem soluções para o mercado da saúde. Essas empresas juntas, muitas vezes até concorrendo com uma solução ou outra, elas podem participar e ter stands juntos em uma feira de negócios do segmento de saúde, elas podem receber, por exemplo, a Secretaria Estadual de Saúde que está procurando tecnologias, né, e as empresas podem apresentar, fazer pitch das suas soluções para a Secretaria Estadual de Educação. Tem grandes hospitais que procuram, às vezes, a vertical com desafios e problemas em que podem utilizar as tecnologias desenvolvidas pelas empresas. Então, as verticais e o associativismo são fundamentais para tu encontrar. E muitas vezes é muito comum, já teve vários casos de empresas maiores consolidadas, ao verem startups com soluções interessantes, essas empresas maiores investirem nessa startup, ou desenvolverem uma parceria, ou irem juntas para o evento. Para a startup é fantástica, né? Alguém está do lado de uma empresa em que já é uma empresa grande dentro daquele segmento, né? Aprender com o erro dos outros, né? Exato. Bom, galera, olha só.
chegando a 50 minutos de episódio já. Aqui, ó. Se deixar, a gente vai muito longe, vai muito longe. Eu quero pedir para vocês que estão assistindo a gente aí, primeiro eu quero informá-los, a gente está falando aí de eventos, vai acontecer aqui em Balneário Camboriú, dia 22 e 23 de novembro, eu até falei, já falei no passado, a pessoa falou, você fala isso. Falou, eu não estou sendo patrocinado pelo CREA, mas eu como inspetor e como embaixador do programa de inovação do CREA, tenho como obrigação fomentar isso e trazer cada vez mais. Por isso, trazendo pessoas que estão envolvidas no ecossistema, que estão envolvidas com inovação na veia, né? Como diz um amigo meu, pessoas que são do ecossistema, não do ecossistema. Exato. Então, eu quero convidar vocês para o dia 22 e 23 de novembro de 2024, aqui no Expo Center em Balneário Camboriú, vai acontecer o segundo CREA Summit. O primeiro aconteceu ano passado em Floripa, lá do lado da CATS, ali na Associação de Medicina, Catarinense de Medicina. Tinha aproximadamente 700 pessoas, e esse ano a promessa é para ter um pouco mais, né? Porque o centro de exposição de Balneário aqui é bem grande. Então procura aí o CREA, entra no site, enfim. É fantástico, vale a pena se conectar e você vai se conectar com o melhor área na engenharia, na inovação e na tecnologia. E eu quero convidar vocês também, convidar vocês que já viram as movimentações das redes sociais do nosso método EAP. E essa plataforma é justamente para multiplicar talentos, para ajudar você a ter mais resultados, melhores resultados, porque eu sei que quando você sai da universidade, você sai perdido, você sai muito perdido. Você sabe montar um prédio, sabe fazer cálculo estrutural e mais um monte de coisa. Mas como se conectar com pessoas? Um ponto muito importante que eu vejo que a galera é como fazer network. Como ir para um evento realmente e coletar os contatos. Vai ter uma aula sobre isso lá com alguns mentores, falando de como ir para um evento e aproveitar o seu network. E antes disso também, um ponto bem legal que a galera não usa antes da gente finalizar. Antes disso, voltando, eu quero convidar vocês para fazerem parte da nossa área de membro, para que vocês sejam também os nossos membros fundadores. Então, os membros fundadores sempre terão benefícios. E, enfim, eu não vou contar quais são os benefícios que estão no nosso roadmap aí, porque se eu contar agora, você vai querer entrar só por causa disso. Entra e depois lá na frente não vai dizer que eu não avisei, tá bom? E a gente falando disso também, falando de networking, até como eu comentei ali no começo, a questão do LinkedIn, você tem ali, né, tá aberto aqui, que é Top Public Relations Voice. Olha só que fantástico. O LinkedIn é uma ótima ferramenta de networking, correto? Exato. Você podia até dar um spoiler para essa galera da engenharia, porque eu vejo que muita gente nem usa o LinkedIn. Quando eu comento o LinkedIn, a pessoa mas é tipo o Facebook, tipo o Instagram? Então, como você é um cara que está ativo ali, tem até seu reconhecimento pela própria plataforma, embolei tudo aqui, pela própria plataforma. Então, dá um recado pra galera. O LinkedIn é uma ferramenta fantástica para multiplicar esses relacionamentos, né? E ele é, de fato, ele é uma rede social, mas ele é muito mais que uma rede social. Ele é um espaço para tu publicar conteúdo, compartilhar conhecimento, marcar pessoas, se conectar com pessoas. Então, eu vejo acompanhar muito conteúdo de lives, fazer suas próprias lives. É verdade, então, dá para fazer dentro ali um evento dentro do LinkedIn. Eu nunca fiz, tem que fazer. Exato. A gente estava experimentando no meu LinkedIn nessas últimas semanas, a gente estava fazendo bastante lives, até pré-Startup Summit, né? Então o LinkedIn, ele é muito mais que... Tem muita gente que resume o LinkedIn ao teu currículo, né? E também é currículo, ele é uma rede social, e é uma ferramenta também que se te expõe enquanto profissional. Se tu tem um objetivo, por exemplo, de procurar um emprego numa multinacional, numa empresa de maior porte, ou mesmo uma startup, o LinkedIn te dá a chance de tu melhorar o teu posicionamento ali, escrevendo conteúdo, compartilhando as experiências profissionais que tu desenvolveu ao longo do tempo. Então, é uma ferramenta que te dá bastante recursos para isso. E, obviamente, como qualquer ferramenta, ainda mais com caráter profissional, ela também, quanto mais tu compartilhar conteúdo, mais pode ser reconhecido por esse conteúdo. Então, ele tem várias linhas de conteúdo, tanto os top voices mais gerais, né, que daí é quem são, às vezes, referências dentro dos seus segmentos, ou, às vezes, tu tem a possibilidade de ser líder de comunidade, líder de pensamento de comunidade, escrevendo conteúdo de referência dentro do segmento. Então, por exemplo, se tu quer ser um líder de referência na área de engenharia, tem lá tópicos que tu pode contribuir com conteúdos para a área de engenharia dentro do LinkedIn. No meu caso, Public Relations, que é Relações Públicas, eu passei a compartilhar conhecimento e conteúdo por meio dos meus posts e também por meio de artigos colaborativos em que o LinkedIn reconheceu como referência nesse tipo de assunto. Então, é uma oportunidade de fato que os profissionais têm para se conectar. O próprio LinkedIn também, as empresas publicam suas vagas lá, então com o teu perfil atualizado, o próprio LinkedIn começa a te recomendar vagas dentro de empresas. Então, é uma rede fantástica, né? Na área de engenharia, certamente grandes construtoras, empresas de projetos, empresas, né, de segmentos. Meus irmãos são engenheiros de automação.
O mais novo hoje trabalha na Suécia e ele conseguiu um emprego por meio do LinkedIn, por meio de manter o currículo dele atualizado, compartilhar conteúdo do seu segmento, compartilhar as conquistas profissionais, as conquistas acadêmicas também. E muitas vezes os recrutadores, quando estão buscando talentos, o LinkedIn é a primeira ferramenta que os recrutadores utilizam. Então, se não só quer buscar um emprego, como quer também futuramente trabalhar, se recolocar num tipo de empresa, produzir conteúdo certamente vai te deixar mais visível na rede, né? Não, com certeza. Bom, galera, espero que vocês estejam gostando. E eu quero pedir para você, quem quiser entrar em contato contigo, pode ser pelo LinkedIn mesmo, até para a galera contextualizar. A gente, o Lisandro aqui, né? O Lisandro apresentou a gente no evento da CAT, mas eu te chamei pelo LinkedIn. Sim. Eu vi uma postagem tua e falei, cara, peraí, esse cara é fantástico, vou chamar esse cara para podcast, ele tem muito conteúdo para agregar. Exato. Então, realmente é uma ferramenta fantástica. Inclusive, nessa startup que eu te falei que a Red Hunter me encontrou, foi pelo LinkedIn. Ela me chamou pelo LinkedIn, mandou mensagem, falou, nós temos uma oportunidade assim, é voltado para mobilidade urbana, Smart City. Eu falei, cara, até porque eu fiz um propósito comigo. Eu falei, cara, eu não trabalho em nada que não tenha um propósito claro e definido que vai gerar valor para a sociedade. Então, esse é o princípio que eu tenho. Se é, por exemplo, igual aqui, eu estou fazendo isso, eu poderia muito bem estar fazendo um podcast com um monte de mulher mostrando a bunda. Mas não, o que isso vai agregar de valor para a sociedade? Não vai... Enfim, quem gosta, beleza, fica à vontade aí de assistir o que você quiser. Você não é obrigado a assistir engenharia podcast, por isso o YouTube tem conteúdo para todos os gostos. Mas eu realmente me propus a trabalhar aquilo que tem princípio. Se tem princípio, tem entrega. E foi onde eu fiz essa troca. Ela mandou mensagem, eu falei, cara, me manda o portfólio, me manda o material. Eu li o material, eu falei, caramba, eu tava em Joinville, né? A família mora, na época eu morava aqui. Eu falei, bom, quer voltar para Itajaí, vai ser uma ótima oportunidade. E melhor dizendo ainda, ser chamado para trabalhar e não procurar emprego, né? Exato, o LinkedIn acabou sendo uma oportunidade bem grande. Realmente isso. Então, qual que é o teu LinkedIn? A galera te encontra ali? Se buscar por Lócio, Rodrigo Lócio... É um nome pouco... até a foto do Zidane, parecendo a Zidane, já falaram isso ou não? Não, não falaram. Cara, parece... Olha, eu vou... Se permitir depois, até posso fazer uma montagem, depois colocar uma foto lá. Não, o Zidane é mais bonito. Mas se entrar em lócio.com.br, vai justamente pro meu LinkedIn também. Então, perfeito. E a Dialeto com 2 T's, né? A agência que eu lidero, cofundei e lidero, né? A empresa. Mas principalmente o LinkedIn hoje é a minha principal ferramenta de colocar. Então, o meu usuário é Lócio, então basta... Inclusive, eu vou colocar, se você me permitir, eu posso colocar como primeiro link do vídeo aqui. Claro. Nesse vídeo pra galera tá entrando em contato e também te acompanhar ali no LinkedIn, porque realmente seus conteúdos, eles agregam valor. Eu gosto de ler. E eu confesso que os teus conteúdos que você posta, eu falo, cara, deixa eu ler. Então por isso que me chamou a atenção realmente, né? Porque tem conteúdo, não é simplesmente eu quero me aparecer. E tem também essa entrega, né? Sim. Então eu quero agradecer aí a tua participação. Se tu quiser complementar com mais alguma coisa... Obrigado, Edson. Foi um prazer estar aqui contigo, né? Parabéns aí pelo projeto. Produzir conteúdo é um desafio bem grande, né? Eu vi que tu estava... se preparando tudo aqui para receber e certamente aí pela quantidade de episódios que já fizeram, um conteúdo que gera uma comunidade em torno, né? Então, desejar sucesso, agradecer. E a gente, tanto eu quanto a Dialeto, sempre super à disposição aí para a gente se conectar em eventos, se conectar para oportunidades em conjunto. Contem com a gente. Com certeza. E conta com a gente também aqui, que a gente puder trazer de conhecimento para essa galera da engenharia, da galera que não é da engenharia, da galera que está pensando o que vai estudar, até para que a gente consiga mostrar para a sociedade que há um mundo muito diferente daquilo que as mídias mostram, que é de tragédia, de destruição, que nós temos recurso aí que pode ser captado até por... Nós íamos falar de fonte de fomento, mas vamos deixar isso para um próximo episódio, que a gente pode falar só disso, mas há recurso, há oportunidade, tem pessoas boas assim como você, como o Lisandro, como o Rodrigo aqui da ITH também, o Guilherme que já participou do podcast, enfim, cara, tem muita gente boa e se conecta com pessoas fantásticas que realmente as coisas acontecem. Procure associações, se vocês são de Santa Catarina, tem empresa de tecnologia, procura a CAT, não importa a cidade do estado que você está, sempre tem um polo perto de você ali. Se você é engenheiro, procura o InovaCrea, que é o programa de inovação do CREA, procura o CREA Acelera, que é uma parceria do CREA com o Sebrae, procura, que mais que tem o CREA... O Sebrae em si também tem em todo o Brasil, se a pessoa está em qualquer lugar do Brasil, a gente, por exemplo, atende o Sebrae Startups, que é a plataforma do Sebrae Nacional para startups. Hoje todos os estados têm programas voltados para startups, então se é engenheiro, quer empreender no universo de tecnologia e eventualmente no contexto de startup, né, em qualquer local tem uma iniciativa que possa ser achada para isso. Isso aí. E eu peço sempre para os nossos convidados, meu primeiro, eu vou mandar mensagem, peço para o pessoal seguir, curtir, compartilhar, e eu peço uma mensagem final para o convidado. Né, aquela mensagem que tá no teu coração, o que você quiser falar. Então eu sempre me despeço do pessoal antes, só que dificilmente eu me despeço do pessoal e às vezes a conversa continua. Mas enfim, eu quero agradecer vocês que acompanharam esse episódio até o final.
E tenho certeza que tudo isso que a gente está fazendo aqui é justamente para gerar valor para você. Eu gostaria muito que quando eu entrei na faculdade ou quando eu saí da faculdade tivesse um canal onde eu pudesse me inspirar em pessoas que realmente trouxessem a tecnologia ou a ciência de uma forma leve. Não aquele negócio que você entre... Hoje nós vamos falar de startups. O ecossistema de inovação. Não, então trazer de forma diferente, a gente erra. Por isso que a gente trabalha com inovação, porque faz parte do negócio, lições aprendidas, então você aprende, você aprende isso na engenharia também, não existe erro, existem lições aprendidas, só cuidado para não perder muito dinheiro com isso, né? Porque muitas vezes fica difícil de recuperar. Mas deixe seu like, comenta, compartilha, faça parte da área de membro, incentive esse projeto para que cada vez mais nós possamos valorizar a engenharia, principalmente isso, porque eu vejo que é uma das grandes reclamações que talvez você está trabalhando e teu salário não está do jeito que você gostaria. Mas então usa esse teu salário como ajuda de custo para você chegar onde você quer. E não se prenda a esse salário nesse momento, afinal de contas existem altos e baixos, né? E agora, dei tempo para você pensar e tá contigo. Não, pessoal, invistam sempre, né, nas suas profissões, invistam lá em conhecimento e se conectem com pessoas que têm, de fato, conteúdo para compartilhar, que possa agregar, né, participe de comunidades, né, hoje tem muitas oportunidades para poder fazer, e eu acho que o Engenharia Podcast cumpre um pouco desse papel de ser uma plataforma, né, de conteúdo para essa comunidade, então parabéns aí e sucesso. Bom, gratidão, mais uma vez um forte abraço e seja bem-vindo, tá de portas abertas aqui, e quando quiser vir para cá, quiser dar uma aula, fazer qualquer coisa, está disponível, porque o seu conhecimento realmente é muito amplo e a gente precisa, e você já faz isso com maestria, mas se puder agregar com isso, conta com a gente, valeu? Galera, forte abraço e até o próximo voo. Engenharia no ar, conectando a nação, tecnologia produtiva, criando a inovação. Operadores e sonhos reluzindo no Brasil. Empreendedores brilham, tecnologia e grill. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Portas de ideias, encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão. Conectar, inovar, vamos juntos caminhar. O futuro é nosso, vamos transformar. Encontro de saber, ouvindo e criando por um novo amanhecer. Tecnologia em ação, na palma da mão, sonhando alto com os pés no chão.